Olá, sejamos todos bem-vindos ao canal no YouTube do nosso lar Francisco de Assis. Deixa eu pedir uma coisa para você antes de mais nada. Aciona o sininho, curte e compartilha. Quando você está fazendo isso, você não está fazendo isso para fulano, beltrano ou ciclano. Você está fazendo por uma boa causa. Você está fazendo por uma iniciativa que eu sinto e percebo como sendo da parte de Deus. Uma vez que o seu princípio, o seu estandarte hasteado é a caridade. A caridade que vai daqui para aí, daí para cá. A oportunidade única e maravilhosa, agradecendo ao Mestre Jesus pela chance de estar aqui, me esforçando para entender e confabular com vocês do meu próprio refazimento, assim como todos os irmãos que fazem parte do canal, para que assim, irmanados, uma reflexão imorredora sobre quem somos, onde estamos e quem é o nosso próximo, de mãos dadas caminharmos na senda da evolução. Esse é o grande propósito, acredito que se propõe um evangelho que quero que tragamos agora nesse momento, na imagética mental, como uma mesa vasta, repleta de alimentos riquíssimos em valores bromatológicos, e que a partir do tema, do capítulo principal, do capítulo 12, né, amar o inimigo e pagar o mal com um bem, a gente possa refletir sobre este, que preciso que deem ênfase a ele e lugar e destaque, bem como vós, como protagonista do assunto, o inimigo, sentado na cabeceira desta mesa, cujos valores daqueles alimentos vão servir para alimentar não a nós mesmos, mas a ele também. Não a nós mesmos nesse ímpeto que é muito ainda peculiar a todos que estamos na terra, do egoísmo e do orgulho, assim como fala no Evangelho no seu primeiro capítulo. Aliás, no seu primeiro trecho, ali no seu primeiro parágrafo do item 3. E a proposta do item 3 e 4 é justamente de desenvolver em nós, ou pelo menos de desenvolver em nós, a princípio, a reflexão acerca da fome deste que estamos protagonizando como sendo o inimigo, e de nós como coadjuvante na cena da evolução. De certa forma, muito embora em condições heterogêneas evolutivas, mas todos iguais diante de Deus, seus filhos, anjos decaídos lá do Evangelho, cuja doutrina espírita, com o seu Evangelho redivivo, vem lançar luz alertadora, despertadora, mas para que nós reconhecemos que ele, este inimigo, ele é tão valioso quanto nós mesmos nos julgamos ser. Que ele, na verdade, encerra em si, quando praticamos esse feito para com ele, que seria a caridade, que é o amor dinâmico. Quando praticamos para com ele, nós estamos atingindo ou buscando, ou de forma, ainda para muitos de nós, sacrificiosa, indo para o próximo nível, para o próximo patamar do perfeito. Nesse prefixo de per, como diz o trecho, o parágrafo, que amar a quem nos tem afinidades é muito simples. No entanto, amar aquele protagonista que está sentado à mesa, que nos persegue e calunia, que nós julgamos-lo apenas como inimigo, é perfeito, é um nível acima. Não um nível acima de evolução espiritual, mas de possibilidades de exercício, de mudança de mentalidade. E o item 3 nos assevera sobre a necessidade de, diante deste que julgamos ser o nosso vetor de desajuste, para que nós pratiquemos aquilo que, repito, de acordo com o Evangelho, a negação do egoísmo e do orgulho, a desconexão fluido-energética. Porque uma vez que nós nos conectamos com aquele que julgamos nosso perseguidor, nós nos emaranhamos numa rede de desajuste e nos equiparamos nesse campo vibratório. Difícil se torna então uma reflexão mais pragmática, mais sensata, mais equilibrada
acerca de nossa condição enquanto coabitantes e coexistentes e a razão pela qual Ele está em nossas vidas e nós na vida dele. No entanto, o item 3 também nos fala sobre isto que nos soa como absurdo de amar ou de fazer o bem àquele que nos persegue. Sabemos em nossas vidas práticas, quando nos deparamos, seja com os desafetos externos à família ou até mesmo aqueles que consistem na realidade grandes resgates. Os espíritas o sabem, mas por serem espíritas não são obrigados a serem perfeitos, né? Não somos obrigados no sentido de é espírita, é perfeito. Muito embora o trecho fala sobre o espírita, para o espírita é, para o espírita é, né? Mas o item 3 nos sugestiona isso, desconexão. E diante do absurdo que é para nós pagar o balcão com o bem, não encarar isto como sendo uma forçação de barra extemporânea de algo que eu ainda não consigo sentir e perceber. Mas sim como uma prática que vai nos levar a essa condição de análise. Já o item 4, corroborando com essa afirmativa do 3, da desconectividade fluídica e energética, para que a gente tenha condições de uma análise mais sensata acerca da importância deste irmão e da minha condição diante dele, nos chama para essa análise de que não é só o agora que existe. Este irmão não é proveniente de um agora fortuito e eventual. Esse irmão, ou essa figura, ou esse elemento que se faz o nosso inimigo, o protagonista da mesa, ele não só existirá agora, ele não só fará parte do nosso contexto agora, mas da vida futura. E a doutrina espírita nos traz o esclarecimento de que estamos aqui não é por acaso. Temos talentos a serem descobertos e serem distribuídos e investidos. Somos depositórios temporários. E cada indivíduo que nos assambarca na existência física, ainda não dada ao acaso, que este não gera nada, tem uma finalidade maravilhosa para o nosso progresso mútuo. Lembra quando oras e pede paciência, tolerância, fé, enfim, valores que está lá no Evangelho, que é dado ao homem de bem. Inclusive texto que me aflige. Quando vejo os pré-requisitos de um homem de bem, ainda vejo ali não pontuar muitos pré-requisitos, se não todos. Mas em suma, o trecho do Evangelho que fala que fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Ele fala dessa fé no sentido de que quando eu me deparo com aquele que se coloca, ou que necessariamente está ali diante de mim como o inimigo da inquestão, essa fé no futuro me faz pensar diferente e desconecto. Essa fé na melhoria do ser me faz crer que eu estive, eu estou ou estarei em igual patamar e me desconecto através da compreensão. Eu viro um depositário, um container de boas intenções. Que é no que consiste o perdão a partir da boa intenção e não diante do que concluímos na nossa ignorância, que perdoar seria conviver, uma vez que o primeiro trecho fala que é inviável. Contato direto com aquele que nos causa desajustes energéticos e até fisiológicos. Que perdoar é orar por ele. Que perdoar, assim como o Evangelho nos aconselha, também é desejar-lhe tudo aquilo que desejamos para nós.
Se ainda não conseguimos, é porque nos falta esse pré-requisito que é o cerne da lição do item 3, desconexão fluídica e energética. Uma prática de compreensão de que os níveis, muito embora sejamos iguais diante de Deus, seus filhos e criaturas, estamos em patamares de compreensão acerca um do outro, do eu e do outro, bem heterogêneos ainda. No item 4, e aí corroborando com uma lição de Hamed na Mudança de Atitude, no livro Mudança de Atitude, que ele fala que ao entender de forma pragmática, com a minha razão, justamente porque o pensamento sobre o mal, sobre aquilo que aquele outro pode nos fazer e que nos aflige e prejudica, logo em 3 segundos se torna em sentimento, desorganiza o plexo solar ali, o vegetativo, e as emoções vão em pandareco, e a gente facilmente envereda pelas sendas do ódio, do orgulho, do ranço, da refrega, da contenda. E aí, o Hamed, ele diz assim, o perdão precisa ser para nós uma filosofia de vida, um modo de vida, uma maneira de se viver. Não é como se diz lá no item 3, a coesão é extraordinária, né? Por isso que é coerência pura, espiritual. O perdão para nós não deve ser aquilo que nos assalta em primeira instância, sem muito esclarecimento, como sendo uma apatia diante daquele que nos aflige, e nem uma amnésia diante do mal que nos é feito. Mas quando eu adoto aquilo como meio de vida, entendo aquele como sendo, assim como eu, necessitado de todos os valores bromatológicos do Evangelho servido na mesa. E quando a nossa permanência, a nossa estadia aqui na Terra, o tempo que for, é uma oportunidade tanto dele como minha, de igual maneira e modo, para um progresso universal. Começo a racionalizar de um lado e começo a equilibrar o campo fluido energético e começo a analisar de maneira mais sensata, fazendo com que as minhas emoções em pandarecos se apacentem numa análise, vamos dizer assim, fria do que está acontecendo, reconhecendo em nós, obviamente, um espelho, ou melhor, no outro, o espelho em que nós nos enxergamos. Provavelmente, de acordo com os conselhos do Evangelho, torna-se muito mais fácil nos colocarmos em condições vibratórias e emocionais para lidarmos com uma circunstância longe daqueles ruídos das emoções humanas, desestruturadoras das emoções humanas, né? E daquele afunilamento da visão da consciência espiritual acerca da chance que está nele, que eu estou tendo, assim como ele, comigo, da oportunidade do presente que estou tendo, da resposta de Deus, do universo, do automatismo das leis estabelecidas pelo nosso grande Criador, do refazimento, daquela paciência que eu pedi, daquela capacidade de amar que eu solicitei e tenho buscado, daquela chance que eu pedi de poder me demonstrar um pouco melhor como ser humano e alma em evolução. Então o Evangelho nos traz esse conhecimento, nos traz esses ensinamentos, em que o 3 apela para a desconexão, em que o 2 pede para que a gente faça um detox psicológico acerca do outro, para que a gente se equilibre. Quando o avião cai, a primeira máscara vem para nós, então precisamos entender a nossa infinidade, a nossa condição pueril, o nosso nível ainda um tanto necessitado dos mesmos valores que precisamos, no contraponto do egoísmo e do orgulho, através da caridade, que é uma demonstração genuína de amor, confabular com o outro. Longe dessa ideia pragmática e meio absurda que ainda nos assalta a admiração, quando o Evangelho diz pagar o mal com o bem, como assim? É só não reconhecer o mal. Se me chamam de careca, não tenho do que me queixar, é assim que eu sou. Me reconheço assim. Isso é fato. Prefiro não me ofender e seguir o meu caminho. Assim eu levo menos bagagem, menos peso e menos enfadonho se torna a caminhada. Até porque os meus pés estão descalços tal qual dele. Eu ainda sou descamisado e faminto das verdades tal como ele. Então por que devo eu me sentir acima dele, me utilizando daquilo que ainda é
o grande veneninho da humanidade, o orgulho, o egoísmo. O Evangelho, nesse trecho, nos pede isso. O despojar dessa excessividade de autocentrismo, para nos conhecermos ali numa mesa, de igual para igual, com aquele que, tal qual, é uma oportunidade única de progresso. Que é o meu irmão, de ontem, o de agora, se não de ontem, o de agora, mas certamente também o do amanhã, o do amanhã. Então é isso, meus irmãos. Espero que a essência desse evangelho, que não veio da minha boca, mas dos ouvidos dos bons espíritos, e o que tiver sido de pouco proveito da parte de John Newton, né? Esqueçam. No entanto, essa é a lição em seu resumo. O perfeito de amar o inimigo é o ato feito de uma caridade, que é o amor dinâmico, através do autoconhecimento, do estabilizar e da desconexão fluídica e energética com qualquer corrente negativa que nos induza ao mal, do detox psicológico acerca das ideias engendradas em expectativas, do mal que alimentamos em nossos corações e do reconhecimento da chance única que é coexistir e coabitar em todas as circunstâncias da vida. Até porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições e o mundo jaz no maligno. Estamos em fase de transição planetária e é muito necessária que esse dom, esse talento que nos foi nos dado, a dor, como Humberto de Campos assevera em seu livro, a dor, esse dom, ele é nosso, é meu, é teu e é do protagonista da mesa, aquele inimigo, a dor. Estamos todos no mesmo barco, na mesma caminhada e aprendendo a lidar com este dom que Deus nos deu, que é o sofrer, que burila, que aprimora, que engrandece e que nos faz evoluir. Paz e bem.